O ano era 2007. Provavelmente era o ano em que você dormia no sofá enquanto assistia televisão com a sua família e acordava na sua cama como um passe de mágica. E logo você ia para a sua única tarefa e compromisso daquela época: pegar um cobertor e ir para a sala assistir desenhos sem preocupações o dia inteiro. Bom, talvez eu possa ter errado exatamente o ano em que isso aconteceu com você, mas eu espero muito em que em algum dado momento da sua infância você tenha vivido essa experiência ou algo parecido. Porém, em 2007, como eu citei no começo do vídeo, foi o ano em que um ninja de cabelos loiros surgiu nas telinhas brasileiras. Mas mal você sabia que aquele ninja, através daquele desenho que pouquíssima gente na época sabia que na realidade o gênero dele era anime, e iria nos acompanhar não só quando éramos crianças, mas também na nossa adolescência e começo de vida adulta, nos mostrando muitas lições e ensinamentos de vida dentro de um mundo fictício. E óbvio que quando criança a gente não entendia metade dessas lições. Afinal, éramos apenas crianças, só queríamos nos divertir, brincar. Se você era um verdadeiro fã de Naruto, talvez correr pela casa com os braços para trás fingindo ser um ninja, replicar sinais de mão para tentar fazer um jutsu, ou sei lá, falar que você era o Naruto, seu amiguinho era o Sasuke. Enfim, as brincadeiras não tinham fim. E pra mim, foi uma época de ouro na minha vida, na qual Masashi Kishimoto nos presenteou com Naruto, o anime que de forma consciente ou inconsciente nos ensina diversas lições de vida. Lições essas que ressoam em nós, principalmente na nossa vida adulta dos fãs que cresceram com a série. Bom, intitulado por muitos e quase que um conceito geral do povo, Naruto é o embaixador da cultura otaku aqui do Brasil. E que hoje, eu ou você que está assistindo agora, já viu algum outro anime ou é aberto, sei lá ele, não tem preconceito para assistir esse gênero, tudo começou com esse carinha aí na tela. Então bora falar sobre o que esse fenômeno, que não é o Ronaldo, nos ensinou e deixou de legado para nossas vidas. E cara, bora começar com um princípio. Logo no seu primeiro episódio, já sabíamos quem era o Naruto e o seu sonho. Lembram dele dizendo lá no começo com o Iruka comendo um ramen ali delicioso que iria se tornar o maior Hokage de todos? E cara, aquela cena, hoje em dia, eu sinto quase que a mesma coisa do que eu me lembro quando eu vi ela pela primeira vez, quando eu era uma criança ainda, né? Obviamente que quando eu era criança, era um sentimento estranho de admiração ou sobre querer almejar algo, enfim, admirava aquilo, mas não era muito nítido. Já hoje em dia, fica claro que é sobre a importância de ter um sonho na vida e lutar para realizá-lo. Afinal, para nós, seres humanos, se não soubermos para onde vamos, qualquer caminho serve. E tava lá, um anime, já meio que nos mostrando ainda quando éramos mais jovens, essa lição de vida, se é que podemos se dizer assim. E pô, quem lembra quando ele iniciou seu treinamento ali com Jiraiya, vulgo o sábio tarado, para poder ficar mais forte. E um dos primeiros treinamentos ali foi para ele aprender o Rasengan, e quem assistiu lembra do perrengue que ele passou para dominar aquele jutsu. Foi algo tipo assim, ele teve dificuldades, levou um bom tempo, praticava todo santo dia e foi difícil demais ali para ele, porque Rasengan é tipo um Tier S ou SSS, eu não me lembro muito bem agora. E no fim, ele não só conseguiu, como inovou a forma de fazê-lo com o Clone das Sombras, né? E tivemos aquela cena épica e icônica dele derrotando o Kabuto. Mas no fim das contas, depois de tudo aquilo, o autor só estava transmitindo mais uma de suas mensagens para os seus telespectadores, que mesmo enfrentando dificuldades, conseguimos superar qualquer ou muitos dos nossos obstáculos. Bom, como passar batido pela força de vontade do nosso prota, não é mesmo? Se provando quase que em 100% do anime ser este o seu superpoder, assim, que ninguém tem, né? Mas bem entre aspas, assim, né, rapaziada? Só pra dar um enfatizamento, porque tem a Kyuubi, né?
Mas voltando, a cena que nos mostra muito bem isso é quando ele derrota o Neji, e ninguém, absolutamente quase que eu acho que ninguém botava fé nele. Eu não consigo me lembrar agora no anime se alguém confiava nele de fato mesmo. E foi literalmente ele indo contra tudo e todos, provando que acreditar em si mesmo era o caminho para a vitória. E eu não sei vocês, mas eu, com meus amigos, sempre que eu ou um deles estava tipo meio pra baixo, meio mal, não queria tentar alguma coisa, a gente falava, se fosse o Narutinho, ele não desistia. E cara, isso daqui aconteceu comigo, né, uma experiência pessoal, mas é provando que pelo menos pra mim, o autor já estava conseguindo passar a sua mensagem para os fãs. E rapaziada, de verdade mesmo, eu aqui como big fã da obra posso continuar falando de infinitas lembranças que vai dar 2 horas de vídeo aí falando só sobre coisas que o anime ensinou para nossas vidas, tipo, pô, um certo tipo de compaixão ou empatia, não sei ao certo agora a palavra certa, foi a luta do Naruto versus o Gaara, que ele entendeu a dor do próximo, que no caso era o Gaara, e ofereceu a sua amizade. E o resto foi história, né? A amizade dos dois foi verdadeira até o fim da obra. E outra coisa, algo que eu pessoalmente demorei muito a entender nessa vida, não foi com o Naruto que eu aprendi isso, infelizmente, mas ele mostra em uma cena também, que é, se lembra quando o Naruto aceita Kyuubi como parte de si mesmo e não como um defeito ou algo negativo, e sim como um amigo? Bom, eu não preciso nem falar nada que se a gente converte isso aqui pro nosso mundo real, né? Dessa cena da Kyuubi com o Naruto, se a gente faz o mesmo com aquilo que a gente julga ser um defeito nosso, a gente acaba só ficando mais forte e formando ainda mais a nossa identidade como um ser aqui nessa terra. Tipo, pô, Naruto ali, ele virou amigo da Kyuubi e ele ficou super OP no restante da obra depois que ele entendeu isso. Então tá aí mais um exemplo do Kishimoto trabalhando esses aspectos e brincando um pouquinho aí com a obra que ele criou pra entregar pra gente fã essas mensagens. E eu falei, né? Eu podia ficar falando aqui mais de hora que não ia parar de sair exemplos. E mais uma coisa que eu queria enfatizar é que é loucura pensar que um anime que veio do Japão e que pra quem conhece sabe que lá é tipo basicamente o país do universo otaku pela sua temática, cultura e etc, fez tanto sucesso aqui no Brasas, né, no nosso Brasil, que na época tinha grandes nomes também já no pódio, como Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E lá vai cacetada, né? E não bastasse isso, conseguiu se estabelecer e talvez ali se igualar a eles e também receber o título que muitos dão, e eu particularmente concordo também dele ter sido embaixador da cultura otaku no Brasil, né, quando ele começou a bombar ali. E é até engraçado comentar isso dele ser embaixador da cultura otaku, né? Porque eu fui uma desse número, dessa porcentagem que começou a assistir animes depois de ver Naruto. Tipo, o Naruto meio que abriu as portas, assim, pra mim poder ver mais e mais animes e conhecer esse gênero. E aí, sempre quando a minha mãe vinha, assim, no quarto, viu assistindo algum anime, falava, tipo, ah, esse aí é um Naruto com cabelo diferente, é um Naruto diferente. Era, tipo, pô, isso aí era muito engraçado, eu me lembro disso até hoje, né? E, sinceramente, eu diria que diferente do Japão, onde ele possui espaço de tela e propagandas quase que a todo lugar e todo momento lá por onde se anda, no Brasil nós temos o povo, né? Não só o povo, é o povo brasileiro, aquele que quando ama algo, ama intensamente, e quando odeia é um pouco vingativo, né? Aconteceu aí recentemente no caso da série de Todo Mundo Odeia o Chris, onde o Greg aí, tipo, mano, os brasileiros começaram a dar muitos seguidores pra ele, passaram o próprio Chris, né, o ator lá e tal, enfim, foi um exemplo bem nítido de como os brasileiros são num geral, assim. E eu acredito que a soma de tudo isso seja o que eterniza essas obras em nossas memórias. Afinal, já são mais de 10 anos desde que ele entrou em atividade aqui no Brasil, e nesse meio tempo ele acabou gerando muitos eventos únicos aí, podemos dizer quase que canônicos, né? Como as muitas corridas Naruto, né, que foram chamadas, que rolou em diversas cidades aqui no Brasil. A intro de Naruto foi tocada em televisão aberta em rede nacional no programa da Ana Maria Braga. E o mais importante de todos, o evento que eternizou ele em nossos corações para sempre, né? E de verdade, eu espero muito que essa geração mais nova saiba o que foi Naruto, não Boruto. Naruto mesmo, raiz e original, e que possa deslumbrar dessa obra algum dia também.
E pra nós, os mais velhinhos já, né, que tem alguns anos a mais aí nas costas, que hoje só temos memórias, eu acabei descobrindo uma notícia muito boa de que o Naruto, o original mesmo, sem ser o Shippuden, vai voltar ainda este ano. Sim, 2024, trazendo mais 4 episódios focados no time 7 original lá do começo da obra e com o Naruto na liderança desse time, em algum tipo de missão. Não sei muita coisa além do que eu disse agora, mas isso é irado demais, né? Em 2024 termos este presente aí pra dar aquela nostalgia da época. Ó, muito bom. E, bom, isso foi o que o legado de Naruto é pra mim. Obviamente, não deixe de comentar aí se Naruto te marcou ou te ensinou algo valioso aqui pra sua vida também nos comentários. Eu sou o Wallace e te vejo na próxima.